Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Neste momento nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 17, do sábado para o domingo. É um tema bastante interessante, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas aprendam quem foi que mudou o dia de guarda do sábado para o domingo. A gente viu nas lições passadas temas que realmente fazem referência a esse também, que foi sobre a lei moral, sobre o mandamento esquecido, sobre as leis na Bíblia, e hoje nós vamos dar continuidade com o título do sábado para o domingo na lição 17. Neste momento vamos fazer uma oração e Camila vai orar conosco aqui e nós vamos dar continuidade. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos esclarecido na Tua Palavra o Teu propósito para nossas vidas. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, e Ele venha nos encher de Ti. Abençoa os ouvintes, que cada um, Senhor, venha assistir e ficar cheio, Senhor, da Tua Palavra. Vem estar conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então aqui diz assim: embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, como nós vimos no estudo passado, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores no Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez a autorização da mudança? Tem ela apoio das Escrituras? Nesse estudo, essas questões serão esclarecidas. Então, no estudo passado, nós vimos que, além dos profetas, do povo de Deus do Antigo Testamento guardar os mandamentos, o sábado, a gente viu que no Novo Testamento, Jesus guardou o sábado, a mãe de Jesus guardou o sábado, os apóstolos guardaram o sábado, todos guardavam o sábado. Então, quem foi que fez essa mudança? Quem autorizou essa mudança? Se o próprio Cristo disse que ele não veio para mudar a lei ou os profetas, mas veio para cumprir. Porque até que os céus e a terra passem, nenhum tio ou um i se tirará da lei até que tudo se cumpra. Então, quem fez essa mudança? A gente sabe que em Daniel capítulo 7, no versículo 24 e 25, a gente vê que existe um poder que viria, esmagaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. A profecia de Daniel é clara, que viria um poder que mudaria os tempos e a lei e esmagaria os santos do Altíssimo. Mas Jesus vem em Mateus 5,17 e diz: olha, não pensem que eu vim mudar a lei ou os profetas, eu vim cumprir. Então Jesus disse: olha, a profecia de Daniel, que viria um que mudaria os tempos e a lei, não sou eu que vou mudar, porque a lei é eterna. Até que os céus e a terra passem, nenhum i ou um tio se tirará da lei até que tudo se cumpra. Então, quem foi que fez essa mudança do sábado para o domingo? Quem foi que fez essa mudança na lei de Deus? Tem ela apoio bíblico? Nós vamos ver agora. Quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Vamos lá? Mateus 28:1. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Marcos 16, versículo 1 e verso 9. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Lucas 24:1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. João 20, verso 1 e verso 19. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão,
Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Então veja, nenhum desses 8 textos refere-se ao domingo como dia de adoração ou como dia de guarda para o Senhor. Na Bíblia, o símbolo da ressurreição de Cristo é o batismo e não o domingo, que nós encontramos em Romanos 6, verso 3 a 8. Ontem nós falamos sobre isso, sobre quer comemorar a ressurreição de Cristo? Não é guardando o domingo, mas sim aceitando o batismo nas águas. Isso a gente encontra em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 8. É através do batismo que eu comemoro a ressurreição de Cristo e não guardando o domingo. O dia de guarda continua sendo o sábado, como memorial da criação, como memorial da redenção. Deus concluiu a obra da criação em 6 dias e no 7º descansou. Cristo concluiu a obra da redenção no 6º dia e no sábado descansou na tumba, no túmulo, e depois ressurgiu no 1º dia da semana. Então, queridos, continuando, o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Cristo? Agora, o que é que ia acontecer antes da volta de Cristo com a igreja cristã? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel 8:12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, o que é que aconteceria antes da volta de Cristo com a igreja cristã? A verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdade. A apostasia é se afastar da verdade, abandonar a verdade, sair do caminho. E seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs. Então, o que é que é claro, isso é profético. O porquê hoje está acontecendo das pessoas não quererem guardar o sábado? A profecia de Daniel deixa claro, e Tessalonicenses, que a verdade seria jogada por terra e que muito se apostataria da verdade. A apostasia. E hoje realmente as pessoas dão mais valor à mentira do que à verdade. Quando você fala a verdade, a Bíblia diz que para essas certas pessoas é como uma coceira nos ouvidos. Eles não sentem prazer em ouvir a verdade porque querem seguir o seu próprio caminho e não assim diz o Senhor. Então, infelizmente, houve uma apostasia, no período de apostasia, abandono da verdade, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade, introduzindo nela costumes e práticas pagãs. Que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Agora, que práticas ia ser introduzido na igreja cristã que também acontecia nos tempos de Moisés? Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. 19, versículo 2 e 3. 17, 2 e 3. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal, aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vai e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então veja, a prática que era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés era adoração a astros, adoração ao sol, à lua, adoração às estrelas. Então essa prática pagã, infelizmente, começou a aumentar mais e nos últimos dias se introduziu na igreja cristã. Continuando,
Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Você viu que o costume dos pagãos no tempo de Moisés era adorar os astros, adorar o sol, né? Adorar a lua e os astros. E o que havia? Qual o costume entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo 16, 22 e 23. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que o Senhor disse: Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Atos 15, 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, a prática do povo de Deus nos tempos de Moisés era a observância do sábado. Então, os cristãos, eles adoram a Deus no sábado, observando o dia de guarda como mandamento do Senhor. Isso é bíblico, tanto no Velho Testamento como no Novo. Já os pagãos adoram os astros, o dia dos astros na realidade, né? Então, continuando. Que hábito Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Existia um ato em comum entre Jesus e o apóstolo Paulo. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O costume de Jesus era entrar na igreja no sábado, o costume dele era guardar o sábado. Agora o costume do apóstolo Paulo, Atos 17:2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então o costume de Paulo também era ir às sinagogas aos sábados. Não porque Paulo era judeu, mas porque era mandamento. É mandamento. É um mandamento eterno. Então, o costume deles era observar o sábado, guardar o sábado como mandamento do Senhor. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Marcos 7, versículos 6 a 8 e versículo 13. Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então veja, isso é muito sério. Existem muitas pessoas adorando a Deus em vão, porque estão ensinando doutrinas de homens, ensinamentos que não são bíblicos, que não têm base bíblica. Então quando você vê alguém dizendo: o dia de guarda é o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo, qual o respaldo bíblico para defender isso? Nem Cristo disse: eu vou ressuscitar e da agora em diante vocês vão guardar o domingo porque eu ressuscitei no primeiro dia da semana. Então não existe isso. A comemoração da ressurreição de Cristo é o batismo. É eu aceitar Jesus e me batizar. Romanos 6, do verso 3 ao 8. Isso sim comemora a ressurreição de Cristo, o batismo. Morrer para o mundo, ser sepultado nas águas, ressurgir para Deus, sair das águas. Então, o memorial da redenção é o sábado. E o memorial do batismo, da ressurreição de Cristo, é o batismo nas águas. Então esses são os fundamentos bíblicos. Isso é bíblico, está na Bíblia. O que a gente está falando aqui você pode acompanhar na sua casa aí, lendo, orando e pedindo sabedoria a Deus e orientação ao Espírito Santo. Continuando. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Agora você sabia quando foi que isso ocorreu? Quando foi mudada a guarda do sábado para o domingo, a gente viu que aí se introduziu na igreja cristã a apostasia, se afastaram da verdade. E quando foi que isso ocorreu? Camila vai ler os textos ou quer ler essa introdução aí?
Eu vou ler aqui. Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 d.C. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 d.C., no Concílio de Calcedônia. Constantino era um imperador, era um adorador do Deus Sol. Converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e aos outros dias de festa de preceitos. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa, do Catecismo da Católica, edição revista de acordo com o texto oficial em latim. Então eu queria ler agora, vamos lá Camila, para o final, para a gente ler agora os mandamentos de Deus e os mandamentos alterados. Veja que a Bíblia, tanto evangélica como a Bíblia católica, ensina que os mandamentos, o quarto mandamento da lei de Deus é o sábado, que tem que ser guardado. Eu tenho uma Bíblia católica aqui, eu nem trouxe aqui para o estudo. Agora, Constantino mudou o dia de guarda no ano 321, dia 7 de março, ele adorava o sol, se converteu superficialmente ao cristianismo e trouxe a adoração que domingo significa dia do sol, então ele começou a adorar o sol no primeiro dia da semana, dizendo que estava adorando a Deus. E os cristãos começaram a fazer isso também. Começou a ter uma perseguição também naquela época, e os cristãos, para não serem mortos, deixaram de guardar o sábado e começaram a guardar o domingo, adorando a Deus no domingo, no primeiro dia da semana, dia do sol. E infelizmente isso durou por muito tempo a igreja apostatada. E hoje milhares de pessoas ainda continuam adorando a Deus no domingo, no dia do sol. Então neste momento nós vamos ver aqui os 10 mandamentos bíblicos, tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica, e nós vamos ver os 10 mandamentos de homens, que é do catecismo. Vamos lá? Eu vou ler o primeiro mandamento nos mandamentos de Deus, na Bíblia, e Camila vai ler o primeiro mandamento no catecismo, e aí sucessivamente. Eu leio um, ela lê outro. Não terás outros deuses diante de mim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Bíblia. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomar seu santo nome em vão. Bíblia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardar domingos e festas. Bíblia. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Honra pai e mãe. A Bíblia que diz, mandamento da Bíblia: honra teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra. Não matar. Bíblia: não matarás. Não pecar contra a castidade. Na Bíblia: não adulterarás. Não furtar. Não furtarás. Não levantar falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejar a mulher do teu próximo. O 10º mandamento da lei de Deus: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Então, o que eu li para vocês foi os mandamentos da lei de Deus, e o que Camila leu para você foi os mandamentos segundo a catequese, o catecismo. Então, os mandamentos que eu li para você, eles foram escritos pelo dedo de Deus, né? Tá lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Os primeiros 4 mandamentos enfatizam o nosso amor a Deus, e os últimos 6 enfatizam o nosso amor ao próximo, tá? Que foi o resumo que Cristo fez em Mateus 22, 37 a 40. Já os mandamentos que Camila leu, estes mandamentos foram escritos pelo dedo do homem. O segundo mandamento, que proíbe a adoração a imagens, foi retirado. O terceiro se tornou o segundo e o quarto passou a ser o terceiro. A guarda do sábado foi substituída pelo domingo. Para conservar o número de 10 mandamentos, o 10º foi dividido em 2. Então veja o que foi que a Igreja Católica fez com os mandamentos do Senhor. Aí eu pergunto para você, você prefere ficar com a Bíblia, o assim diz o Senhor, seguir o que os profetas, Cristo e os apóstolos faziam,
ou obedecer o mandamento da Igreja Católica? Porque se você guarda o domingo, você está ligado, está um cordão umbilical aí ligado com a Igreja Católica. São práticas pagãs. E isso já estava profetizado, que viria um poder, está lá em Daniel 7, versículo 24, 25, que viria um poder que pisaria na verdade, esmagaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei, e jogaria a verdade por terra. Então, que poder foi esse? O poder papal, o poder romano. O imperador Constantino deu o pontapé inicial no ano 321, dia 7 de março, e a Igreja Católica no ano 364 adotou isso oficialmente. E infelizmente a maioria das igrejas evangélicas aí protestantes, elas estão ligadas diretamente com a Igreja Católica quando elas guardam domingo e usam a mesma tese. Por que guardar o domingo? Porque Cristo ressuscitou no domingo, coisa que nem Cristo mandou guardar o domingo porque ele ressuscitou. Mas eu volto a dizer, o domingo é o memorial do batismo. Quando eu aceito Jesus, eu me batizo nas águas e saio das águas por imersão, eu estou comemorando a ressurreição de Cristo. Colossenses, a gente vê isso em Romanos 6, do versículo 3 a 8, e Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Cristo morreu e ressuscitou. Então no batismo nós morremos para o mundo e ressuscitamos para o reino de Deus. Continuando. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Quem foi que instituiu a observância do sábado e quando foi que isso aconteceu? Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Êxodo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Foi os judeus no Monte Sinai? De maneira nenhuma. Foi os romanos na Palestina? De maneira nenhuma. Foi Deus na criação. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou, abençoou e santificou esse dia, para que todos nós descansássemos das nossas obras, dos nossos trabalhos e ficasse exclusivamente conectado com Deus nesse dia. Então, querido irmão, o sábado para nós é uma bênção. Pense, parar um dia sem se preocupar com as coisas do mundo, sem se preocupar com o trabalho, sem se preocupar com nada, mas estar exclusivamente, inteiramente ligado e conectado com Deus. Isso para nós é uma bênção extraordinária. É por isso que Cristo diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado foi feito para nós, para o nosso benefício, para o nosso descanso, tanto físico como espiritual. Então, querido, isso é uma bênção. E você, quando não aceita esse mandamento, você está jogando fora a bênção que Deus está lhe dando e jogando fora o memorial da criação de Deus e o memorial da redenção de Cristo. Querido irmão, é necessário rever os seus conceitos. Estude conosco, pegue os textos bíblicos, abra a sua Bíblia aí, você vai ver as verdades com tamanha clareza. Continuando, quem deve ter prioridade em nossa obediência? Quem é que tem que ter a prioridade em nossa obediência? Atos 5, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Tito 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, antes importa obedecer a Deus. Não se importem com mandamentos de homens, desviados da verdade.
Jesus é o centro da nossa adoração e serviço. Separou o sábado como dia especial de relacionamento com Ele. Ser fiel na observância do sábado é demonstrar amar a Jesus. É demonstrar amor a Jesus. Você prefere ficar em obediência a Deus e a Cristo, fazendo o que os profetas, o que Cristo, o que Maria, o que os apóstolos fizeram? Ou você prefere obedecer ao mandamento de Constantino e da Igreja Católica Romana, que mudou o dia de guarda do ano 321 e oficiou no ano 364 depois de Cristo? Então nós precisamos obedecer a Deus e não aos homens. E essa igreja, ela trouxe muitas práticas pagãs, muitas e muitas práticas pagãs, que a gente pode até dar uma lida em algumas, só para você ter uma ideia. Aqui, as mudanças ocorridas na história durante o período de 1650 anos. Aqui no primeiro, oração pelos mortos começou cerca de 300 anos depois de Cristo. A prática do sinal da cruz a partir de 300 depois de Cristo. Utilizando velas de cera a partir do ano 320 depois de Cristo. Primeiro decreto dominical promulgado pelo imperador romano Constantino em 7 de março de 321. A mudança do sábado para o domingo como dia de repouso, efetuado pelo concílio de Laodiceia no ano 364 depois de Cristo. Veneração dos anjos e de santos e utilização de imagens em 370 depois de Cristo. O começo da exaltação de Maria e uso da expressão Mãe de Deus a partir do concílio de Éfeso em 431 depois de Cristo. Veja, o que a igreja foi se apostatando e aderindo práticas pagãs no decorrer da história. Isso é fato, você pode pesquisar aí. Sacerdotes começaram a se vestir de forma distinta dos leigos em 500 depois de Cristo. A prática da extrema unção no ano 526 depois de Cristo. Estabelecimento da doutrina do purgatório por Gregório I em 593 depois de Cristo. Orações dirigidas a Maria, santos, mortos e anjos no ano 600 depois de Cristo. Título de Papa ou Bispo Universal dado a Bonifácio III pelo imperador Focas em 607 depois de Cristo. Prática de beijar o pé do Papa teve início com o Papa Constantino em 709 depois de Cristo. Autorizado o culto à cruz, imagens e relíquias em 786 depois de Cristo. Água benta com um pouco de sal abençoada por um sacerdote deu início no ano de 850 depois de Cristo. Primeira canonização de santos mortos feito pelo Papa João XV. João XV em 995 depois de Cristo. O jejum às sextas-feiras durante a quaresma deu início em 998 depois de Cristo. Celibato sacerdotal decretado por Gregório VIII e Delbrando em 1079 depois de Cristo. A Inquisição, instituída pelo Concílio de Verona em 1184 depois de Cristo. Venda de indulgências em 1190 depois de Cristo. Transubstanciação proclamada pelo Papa Inocêncio III em 1215. E por aí vai, queridos. São muitas práticas pagãs. Muitas e muitas. A gente citou algumas, mas tem muitas práticas pagãs. Então eu quero fazer uma recapitulação com você desse estudo. Vamos fazer uma recapitulação. A palavra domingo não aparece na Bíblia, e sim em primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, dia do sol, do paganismo e permanece até os dias de hoje. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Então a mudança do sábado para o domingo, você viu aí claramente, mas tem algum apoio bíblico, algum respaldo bíblico para isso?
De maneira nenhuma. Infelizmente, essas práticas de guardar o domingo em vez do sábado é uma prática pagã e não bíblica. A gente leu para você o catecismo, a gente leu para você algumas práticas pagãs que surgiram no decorrer dos anos da história, a apostasia que estava profetizada em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e a gente viu em Daniel também 7, versículo 24 e 25, a gente viu em Daniel 8, né, que jogaria a verdade por terra. Então, queridos, isso estava profetizado, e se você segue por esse caminho, você também está sendo um apóstata, você está saindo dos princípios da verdade. Então é necessário voltar para a verdade, voltar para o caminho, guardar o sábado como o dia do Senhor, os mandamentos de Deus. Vamos fazer um compromisso de fé? Creio que não existe base bíblica para a observância no domingo. Rejeito o domingo como dia do Senhor porque é uma imposição humana. Confirmo o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus em minha vida. Se você quer fazer isso e se você acredita nisso, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos que o Senhor não mudou o dia de guarda. O sábado continua o dia de guarda do Senhor, memorial da criação, memorial da redenção. E nós acreditamos plenamente nisso e aceitamos um privilégio como uma bênção, uma dádiva do Senhor. Obrigado pelo sábado, Senhor, porque nesse dia nós paramos os nossos afazeres, os nossos trabalhos seculares e ficamos diretamente e exclusivamente ligados com o Senhor. Obrigado, Senhor, por tamanhas bênçãos. Obrigado pelo Teu amor. Abençoa os nossos amigos ouvintes, que eles venham se entregar ao Senhor, aceitar o santo, abençoado sábado do Senhor e guardar esse dia, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Pois a Tua palavra diz: se me amares, guardarás os meus mandamentos. E aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então que a gente possa fazer parte da verdade, do caminho e da vida em Cristo Jesus. Te oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meu querido amigo, minha querida irmã, e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.